Gato escaldado tem medo de água fria. Já ouviram esse ditado? É exatamente assim que os investidores de fundos de papel têm se sentido. Vários fundos de papel com alavancagem alta ou com inadimplência ou default dos seus CRIs. Bom, eu separei 5 fundos imobiliários que não têm nem alavancagem nem inadimplência dos seus CRIs. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que você ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no canal para me ajudar a fazer ele crescer e que mande esse vídeo para os seus amigos se você gosta do meu conteúdo. Eu também estou no Instagram, @EstelaMourão. Aqui embaixo tem o link para o meu perfil, me segue por lá. Posto todos os dias sobre fundos imobiliários nos stories. Antes da gente entrar nesses 5 fundos, eu quero lembrar a vocês que isso não é uma recomendação de compra, que se você gostar de algum desses fundos, estude. Não existe fundo imobiliário perfeito, então qualquer um desses 5 possuem pontos de atenção. Além disso, existem mais fundos imobiliários de papel que não têm nem alavancagem, nem problema na carteira, mas ia ficar muito grande o vídeo, então eu decidi falar só de 5, tá bom? E também existem fundos imobiliários que têm uma alavancagem mais controlada e que não têm problemas na carteira, como é o caso dos fundos de papel da Quineia, como é o caso do HGCR, mas não vou falar desses. Bora pro conteúdo então. Primeiro fundo de papel que não tem nem alavancagem e nem problema de inadimplência na carteira é o AFHI11, o AF Invest CRI. Ele é um fundo de papel Middle Risk gerido pela AF Invest. Ele tem um patrimônio líquido de 320,8 milhões de reais e tem mais de 25 mil cotistas. Nasceu há 2 anos e 8 meses atrás, dia 5 de abril de 2021, e tem 49 CRIs no seu portfólio. O fundo tem hoje 95,97% do seu patrimônio alocado em CRIs, 3,86% em caixa e apenas 0,17% em fundos imobiliários, ou seja, é um fundo de papel raiz, né? Não tem um investimento significativo em fundos imobiliários como a gente vê na maioria dos fundos de CRIs. Em termos de risco, o fundo está com 65,04% da sua carteira em CRIs High Grade e 34,96% em CRIs High Yield. Ou seja, a maior parte da alocação do fundo está em CRIs com boa nota de crédito e, consequentemente, com taxas menores, risco menor. Por tipo de risco, a gente tem 56,34% da carteira em pulverizado, 33% em contratual e 10,66% em corporativo. Por indexadores, a gente vê um equilíbrio interessante da carteira e eles vieram sempre migrando a sua carteira por indexadores. Já teve aí muito mais CDI do que IPCA, então eles foram alocando, se posicionando no que eles pensavam que era melhor. 57,54% dos CRIs do fundo são indexados ao IPCA, 42,30% ao CDI. A taxa média da carteira do AFHI11 está assim: IPCA mais 8,52% e CDI mais 4,75%. Ou seja, em termos de IPCA, a taxa é mais Middle Risk. Em termos de CDI, ela está mais para o High Yield. A média de rendimentos pagos pelo fundo desde o seu início é de R$ 1,09 e o último rendimento pago pelo fundo foi de R$ 1,02 por cota. O segundo fundo da nossa lista é o BARI11, que recentemente foi comprado pela VBI. Mudou até de nome, né? Agora o nome dele é Fundo Imobiliário VBI Rendimentos Imobiliários. Ele é um fundo de papel Middle Risk indo para o High Yield pelas taxas, gerido pela VBI, como eu falei, já que a gestora que geria o fundo antes foi comprado pela VBI está passando o rodo, né, comprando tudo. Ele tem um patrimônio líquido hoje de 451,2 milhões de reais e tem mais de 38 mil cotistas. Seu IPO aconteceu no dia 21 de junho de 2019 e o fundo tem hoje 32 CRIs no seu portfólio. Em termos de alocação hoje, o BARI11 tem 90% da carteira em CRIs, 7% em fundos imobiliários e 3% em caixa. Com relação aos segmentos, 72% da carteira do fundo é de home equity. Por indexadores, ele possui 73% em IPCA, 24% em GPM e 2% em CDI. Por isso que o fundo tem sofrido tanto para pagar seus rendimentos, porque ambos
IPCA e IGPM são os indexadores mais fortes da carteira do fundo, tiveram deflação. O IGPM, principalmente, uma deflação muito forte nos últimos meses. Com relação às taxas médias da carteira do Bari 11, a maior parte dos seus CRIs tem como taxa IPCA mais 8,4%, depois IGPM mais 10% e uma parcela menorzinha, 2%, CDI mais 4,2%. O Mundo FI desistiu de atualizar o Bari 11, por isso eu não tenho os dados dos rendimentos médios pagos desde o início, tá? Tem uns 4 meses que eles não atualizam, infelizmente, mas ele pagou rendimentos todos os meses desde o seu início. O último rendimento pago foi de 67 centavos por cota. O terceiro fundo imobiliário da nossa lista é o BTCI 11, BTG Pactual Fundo de CRI. Ele é um fundo de papel high grade gerido pela BTG Pactual. O fundo tem um patrimônio líquido de R$1 bilhão, então ele já é maior, mais estruturado e tem mais de 134 mil cotistas. Ganhou muito cotista depois do desdobramento, Ele é um fundo base 10. O IPO do fundo aconteceu há muitos anos atrás, dia 19 de junho de 2009. Inclusive, ele tinha outro nome, era chamado de FEXC 11, e ele foi o primeiro fundo imobiliário de papel, é o fundo de papel mais antigo da Bolsa. Ele tem 41 CRIs no portfólio. Em termos de alocação, o BTCI 11 tem hoje 90,3% em CRIs, 8,4% em fundos imobiliários e 1,3% em caixa. Por indexadores e taxa, 68% da carteira do fundo é IPCA mais 7,2%, 29% CDI mais 3,2% e 3% IGPM mais 8,4%. Por setores, ele tem 47% em logístico, 19% residencial, 18% em shoppings e 7% em varejo. Rendimento médio pago pelo fundo desde o seu início é de 10 centavos por cota e o último rendimento pago por ele foi de 9 centavos por cota. O quarto fundo da nossa lista, que não tem nem problemas na carteira nem alavancagem, é o CVBI 11, VBI CRI. Ele é um fundo de papel Mirror Risk gerido pela VBI. Ele tem um patrimônio líquido, assim como o BTCI 11, de R$1 bilhão, tem mais de 85 mil cotistas. O fundo fez seu IPO no dia 26 de setembro de 2019 e possui 47 CRIs no portfólio. E a alocação da carteira do fundo está assim: 75% em CRIs, 8% em fundos imobiliários, 11% em operações estruturadas e 5% em caixa. Por indexadores, 86% da carteira do fundo está indexada a IPCA, 14% ao CDI. E a taxa média da carteira é CDI mais 3,8% e IPCA mais 9,2%. Inclusive, o fundo tem feito uma reciclagem da sua carteira e essa taxa média tem aumentado. A média de rendimentos pagas pelo fundo desde o seu início é de 95 centavos por cota e o último rendimento pago é de 80 centavos por cota. E o nosso quinto e último fundo imobiliário é o VRTA 11, Fator Veritá. Ele é um fundo de papel que alguns consideram Mirror Risk, outros High Grade. Eu estou começando a ver ele como High Grade, tá? Eu via ele como Mirror Risk, mas ele é aí, vamos dizer, Mirror Risk com pé no High Grade. Ele tem um patrimônio líquido de R$1,4 bilhões, ou seja, ele é o mais robusto da nossa lista em termos de patrimônio líquido e ele tem mais de 124 mil cotistas. Ele fez o seu IPO no dia 1º de janeiro de 2011. Eu acho essa data linda, olha, 1/1 e mais 2 1s, 2011. Legal demais. E ele tem 62 CRIs no seu portfólio. Ele é o fundo mais pulverizado, mais diversificado dentre os 5 que a gente está falando aqui. A carteira do fundo hoje está alocada 86% em CRIs, 11,6% em fundos imobiliários e 2,3% em caixa. Por indexador, 80,7% da carteira está indexada ao IPCA, 5,5% em CDI. A taxa média da carteira hoje é IPCA mais 8,55% e CDI mais 2,74%. A média de rendimentos pagos pelo fundo é de R$1 por cota e o último rendimento pago foi de 70 centavos por cota. Agora eu quero saber se você tem algum desses fundos da sua carteira ou se você está de olho em algum deles. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar saber. Por esse vídeo é isso, até o próximo vídeo.